Para a maioria das pessoas no nosso mundo, a morte é o maior supervilão. A morte é responsável por levar as pessoas que a gente ama, é responsável por colocar um limite no nosso tempo e dizer que nós não viveremos eternamente. A morte nos dá medo. A morte dá medo em todos os animais. Parece que está dentro do nosso instinto, tanto da gente como dos animais irracionais, escapar da morte, fugir da morte, fazer de tudo para não ser tragado pela morte. Mas qual será que é a origem desse medo? E será que o medo da morte, para um cristão, está fundamentado na Escritura? Fica nesse vídeo que hoje você vai entender a respeito desse tema. Olá, amados, meu nome é Pedro Teles, você está no canal Conhecendo a Bíblia e hoje falaremos a respeito desse tema, o medo da morte. Eu quero separar esse vídeo em 3 tópicos, tá bom? O primeiro tópico é: por que morremos? Qual é o sentido bíblico e espiritual da nossa morte? Segundo, o que a morte é para Deus? O que a nossa morte representa para o Deus soberano do universo? E terceiro, quando a morte será destruída? Você já se perguntou por que Deus criou um mundo onde os seres humanos morrem? Não somente os seres humanos, mas os animais, as plantas, bactérias, onde a morte está presente? A verdade é que esse, na verdade, não era o plano inicial de Deus para a nossa vida. O plano inicial de Deus é que, desde o Éden, nós pudéssemos viver eternamente. Nós tivéssemos vida plena, que era uma vida compartilhada com o próprio Deus. Mas a palavra diz que foi justamente o pecado, que é o afastamento de Deus, a rejeição a Deus, que trouxe a morte para o nosso mundo. Veja o que a palavra de Deus diz na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que você precisa entender é o seguinte: Deus é vida. A vida é um dom que procede de Deus. Deus, ele não recebe nenhum dom. Ele mesmo é quem tem em si todos os dons e os dá gratuitamente. O ser humano só tem a capacidade de viver porque recebe essa vida de Deus. E o ser humano, quando estava em completa comunhão com Deus no Éden, recebia esse dom de maneira ilimitada. De maneira que o ser humano não poderia morrer enquanto ele estivesse unido a Deus, que é a própria vida. Deus é a nossa fonte de vida, a nossa fonte de energia. A única razão pela qual nós nascemos e vivemos é porque podemos usufruir da graça de Deus em nossas vidas. A morte, portanto, é uma consequência do afastamento voluntário que o ser humano decidiu ter para com Deus. O ser humano, a partir do momento que decidiu pecar, decidiu que não queria mais ser dependente de Deus para todas as coisas. Burramente, já que o ser humano não se deu conta de que Deus é a nossa fonte de vida. É por isso que a morte existe, não só para nós, mas também para todos os animais e para toda a natureza. Paulo também vai dizer em Romanos 1 que a natureza geme por conta do nosso pecado e espera a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. Significa que por conta do nosso pecado, toda a natureza sofre a consequência, que é a morte, a consequência do afastamento de Deus. Entenda, se Deus é a fonte de vida e você está se afastando dessa fonte de vida, qual será a conclusão lógica do seu fim? É a morte. E a morte só chega mais cedo para uns e mais tarde para outros, porque Deus distribui a sua graça comum da maneira como lhe apraz. Algumas pessoas morrem cedo, outras pessoas morrem muito velhas. Algumas pessoas que nós julgamos que não mereciam morrer, morrem muito cedo. E outras pessoas que nós já temos um certo julgamento mais negativo, vivem até 90, 100 anos. Isso é porque Deus não está executando a sua graça comum de acordo com a nossa justiça e com a nossa percepção. Mas na verdade, Deus ele está executando sua graça comum da maneira que os seus planos serão realizados na vida de todos aqueles que serão chamados segundo o seu propósito, e todos aqueles que crerão no Evangelho para a vida eterna. Entenda, Deus odeia a morte tanto quanto você. Deus não se agrada da morte, porque a morte não era o plano inicial de Deus. A morte é uma consequência lógica de um ser humano se afastando do Senhor Todo-Poderoso, que é o autor da vida. E como Deus preserva a nossa liberdade, como Deus quer que nós sejamos responsáveis pelas nossas ações, Ele permite que a morte ocorra como consequência para os nossos pecados. Porém, a verdade é que desde as eras antigas, desde antes da fundação do mundo, o Senhor Deus traçou um plano para que a morte pudesse ser completamente destruída. Mas antes de chegar lá, eu quero falar primeiro sobre o que é a morte para Deus. O que é a morte do ser humano para Deus? Às vezes a gente se sente com peso porque vimos uma notícia de que uma criança morreu, ou de uma pessoa inocente morreu. Ou quando a gente lê na Bíblia que Deus, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, mandava Israel invadir povos, invadir reinos e destruir a todos, até mesmo mulheres e crianças.
e nós não entendemos o porquê a morte está tão presente na nossa vida, nas Escrituras, na vida de pessoas inocentes. Só que a verdade é que a morte não tem para Deus o mesmo peso que ela tem para nós. Pensa da seguinte perspectiva: quando uma pessoa morre, você não sabe o que acontece com ela. Você não sabe se ela foi para o céu, você não sabe se ela foi para o inferno, você não sabe você não tem certeza absoluta de que essas dimensões existem e que aquela pessoa só não deixou de existir. Agora, Deus, que está sentado no seu trono celestial, sabe exatamente o que acontece com cada pessoa que morre. A morte para Deus não é o fim de fato, porque Deus vence a morte. A morte para o Senhor Deus não é a cessação da existência de uma pessoa. Na verdade, a morte para Deus, a morte do ser humano na perspectiva de Deus, pode ser apenas um novo recomeço. Pode ser apenas o início de uma vida profundamente melhor do que a vida que a pessoa vivia aqui na Terra. Não acredite você que a alma da pessoa vai imediatamente para o céu, ou acredite você que a pessoa permanece dormindo no corpo para levantar apenas na ressurreição. A morte não é o fim. Ainda haverá um julgamento onde todos serão ressuscitados para serem julgados, onde Deus se tornará juiz de vivos e de mortos. Então é por isso que Deus permite a morte, mesmo que você não entenda o propósito dela. Porque afinal de contas, para Ele a morte não é o fim, e ela está interligada com os seus planos. A morte vem justamente para que quando a ressurreição vier, ela se mostre completamente superior sobre a morte, para que fique manifesto que Cristo vence a morte. O que nos leva então finalmente ao terceiro tópico, que é quando a morte será destruída. Eu vou ler para vocês a passagem de 1 Coríntios 15 a partir do versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos abaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então veja, Deus ele permite que a morte exista no mundo apenas para que ele possa manifestar a sua glória em destruir completamente a morte no último dia. Um cristão verdadeiro não vai viver ansioso e com medo de morrer. Um cristão verdadeiro, claro, deve preservar a sua vida, deve trabalhar, se alimentar, sustentar aqueles que são seus, cuidar da própria saúde, porque o tempo que nós ficarmos vivos aqui na Terra será tempo a mais que nós teremos para glorificar o nosso Deus nessa vida, para espalhar uma mensagem de amor, de arrependimento, para poder perdoar e ser perdoado, para poder amar e ser amado. Mas a morte não representa o fim para nós. A morte representa a nova vida em Cristo, porque assim como Cristo também morreu e ressuscitou, assim em Cristo nós morremos e em Cristo ressuscitaremos. É por isso que Paulo vai dizer em Filipenses que para ele, viver é Cristo e morrer é lucro. Não porque morrer seja bom, não porque seja uma delícia morrer, mas porque Paulo estava tão convicto de que a morte é um inimigo derrotado, que ele sabia que a morte jamais teria o potencial de afastá-lo do seu Pai e Criador e do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na carta de Romanos também, no capítulo 8, nos versículos finais, diz que nem a morte poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É por isso que um verdadeiro cristão não sente medo da morte. Ele pode até sentir receio, temos um instinto de autopreservação, mas a morte para nós é um inimigo derrotado. E mesmo que ele nos leve cativos, nós sabemos que o nosso grande rei voltará e quebrará todas as correntes da morte, destruirá todas as celas, e todos aqueles que dormem no pó da terra serão ressuscitados. Essa é a esperança do coração cristão, essa é a esperança do coração daquele que ama o Senhor Jesus e espera o seu retorno. Portanto, por mais que haja tanta morte à nossa volta, morte de parentes, de amigos, de famosos, de crianças e guerras acontecendo, sabemos que a morte não é o fim, que a morte é um inimigo frustrado. E o ser humano arrogante que causa a morte aos outros e acha que com isso ele é vencedor, se assustará quando todos aqueles que ele matou ressurgirem do pó da terra. Essa é a nossa esperança, é nisso que cremos e é assim que esperamos. Eu espero que essa mensagem possa trazer para você um conforto diante da morte, diante da iminência da própria morte, do fato de que certamente nós iremos morrer, e também da iminência da morte de outras pessoas. Espero que o seu coração possa confiar em Cristo e esperar o grande e triunfal retorno do nosso Senhor no último dia. Amados, essa é a mensagem de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que vocês possam praticar essa verdade em suas vidas, dando glória a Deus, porque a morte já foi derrotada.
E espero que você possa compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. Curte esse vídeo, se inscreva no canal para que você possa acompanhar mais vídeos, inclusive ative o sininho para o YouTube te notificar quando chegar vídeo novo, tá bom? Gostei muito novamente de participar desse momento com vocês. Agora encerramos a nossa série de 4 vídeos, que era a respeito da culpa, rancor, ansiedade e medo da morte. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Desejo a todos vocês uma ótima semana e Deus assim os abençoe.